adoro pensar na possibilidade da ampliação do diálogo sobre aquilo que a gente acredita que a gente sabe. Então, nessa perspectiva, a gente pensar sobre o que é educação parental me parece algo urgente, importante, porque uma vida cheia de certezas, né, ou com a repetição daquilo que a gente achava que era, como a gente achava que era, talvez seja uma vida de muitos conflitos. Eu entendo que o educador parental, por exemplo, é alguém que dialoga com as famílias e que expande as possibilidades dessa família de se relacionar com aquela criança e como aquela criança se relaciona com o mundo. E aí eu acho que a gente tem uma cadeia que ela é muito interessante, muito rica. Eu vejo na educação parental uma chance de, primeiro, a gente subverter a lógica de como a gente entendeu a educação desde a Revolução Industrial para cá, né? Se a gente pensar no ambiente educacional, as escolas são muito parecidas com prisões e manicômios. Então, eu acho que subverter essa lógica do que é esse processo de educação, eu acho que é um dos primeiros pilares, que é um entendimento de espaço de troca, onde numa relação familiar ou numa relação onde há cuidado possível, a gente entende que todo mundo ocupa o lugar de aprendiz. Esse é o primeiro ponto para mim. E o segundo, no parental, é a gente perceber a força que tem, não quando a gente traz na coisa da raiz, do anglicismo da expressão parenting, né? Mas quando a gente vem para o nosso bom português, que já disse tanto, quando a gente pensa na perspectiva dos pares, que são esses núcleos das relações familiares, independente da conformação que tenha, mãe, mãe, pai, pai, mãe, pai, pai, mãe, 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 pai, pai, mas desses pares que se assemelham, se aliam e buscam transformações profundas no núcleo familiar, entendendo que isso vai ter impacto na sociedade. Isso, para mim, é a grande pista para a educação parental. Eu acho que pra gente tem pontos de vista diferentes dessa mesma subversão. Para mim, a perspectiva começou do seguinte: o provérbio africano ele fala que é preciso uma vila para criar uma criança. E eu acredito na postulação contrária. Uma vila, para ser vila e para crescer como vila, ela precisa ter horizonte, largura de horizonte, futuro, perspectiva. Então, para uma vila crescer é que é preciso uma criança. Se uma vila não tem criança, ela está condenada. Ela já está extinta, mas ainda não sabe. Quando eu vejo, por exemplo, o que está acontecendo com as crianças Yanomamis, nesse exato momento que a gente está aqui dialogando, me dá arrepio. Porque aquela vila só é possível por conta daquelas crianças e elas estão morrendo. Então eu penso na subversão nessa troca. Eu não acho que é uma subversão, não acho que é uma troca. Nessa troca do provérbio africano, para que a gente entenda que a criança nos convida a viver esse tempo do agora, mas entendendo que há um laço de perspectiva para isso que a gente fantasia como futuro. E que só elas saberão. E sem elas, essa vila ela não atravessa um rio. Quando eu ouço essa provocação e essa mudança, eu vou para um outro lado da história, que é eu sou convidada a sair do meu controle e do que eu entendo até aqui sobre o que é ser mãe, o que o patriarcado contou, o que a sociedade diz, o que as pessoas esperam dessa figura. As pessoas esperam dessa figura, a mãe, que ela tudo resolva, que ela tudo faça, que ela tudo dê conta. Ela é a grande responsável e a única responsável. Então, pensar que a vila precisa da criança e não o contrário, tira um peso dos meus ombros e me integra socialmente. Eu deixo de ser uma mãe isolada, porque é isso que a sociedade faz, né? Ele isola a mãe. Ele enaltece, você vai ser muito importante a partir de agora, que você vai dar continuidade à espécie e você vai formar alguém para essa sociedade, mas a sociedade te isola, né? O patriarcado te isola como mãe. Então, essa perspectiva é assim, caramba, então é nosso, vamos junto? Eu acho maravilhoso, eu penso muito sobre isso. E eu penso e transformo a minha maternidade em algo mais leve, sabe? Então, eu adoro
pensar sobre isso. Não é necessariamente uma subversão, né? É um novo entendimento, uma ampliação de entendimento, mais ou menos assim, sobre esse provérbio. Eu acho que é subversivo, porque a gente não quer se responsabilizar por aquilo que eu não digo que é meu, por aquilo que eu não entendo que eu tenho posse e propriedade. Então é subversivo porque é incômodo, né? Vai dizer, oi, ouch, não, eu quero aqui cuidar do meu, deixa, né? Não, é nosso e não sei. Então acho que é subversivo, eu não acho que é gostosinho, não. Não é bonzinho de ouvir, Não. né? Eu gosto de pensar na imagem disso. Quando você pensa na imagem desse provérbio, é preciso uma vila para criar uma criança. Você pensa numa vila só de homens? Como você visualiza essa vila? Provavelmente você vai visualizar nessa vila um grupo muito maior de mulheres. E isso já é sobre a regra do pai, isso é sobre o patriarcado. Então eu acho que acaba sendo essa frase do jeito que ela constrói a narrativa de deixar as coisas onde elas estão. E a gente já viu que dá errado. Se a gente deixar onde estão, a gente fica parado nesse tempo, que é um tempo onde as mulheres se ocupam do cuidar e os homens se abstêm disso para fazer papéis sociais externos. E essa vila não existe. Ela existe numa imagem que ela é idealizada, projetada, mas ela não existe. Então, prefiro pensar que é preciso uma criança para criar uma vila, porque aí se todo mundo se compromete a olhar para essa criança, o mundo muda de lugar.